Boa noite a todos. Mais uma vez sejam muito bem-vindos. E se você chegou pela primeira vez aqui na nossa casa também, sintam-se acolhidos pela espiritualidade amiga. Aos nossos companheiros que estão nos assistindo em casa, que Jesus envolva a cada um de vocês, que possam sentir as boas vibrações do nosso Mestre e da espiritualidade que coordena toda a nossa casa. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma página de abertura, em seguida nós vamos ter a prece e logo após um estudo que com certeza tem tudo a ver com o tempo de hoje, que está falando sobre paciência. E hoje, como o dia aqui foi de muita chuva, então é muita paciência que nós tivemos que exercer nesse dia, né? Mas que bom, chegamos todos aqui, quem pôde chegar, aqueles que não puderam, a gente roga a Deus que possam estar amparados e protegidos aonde estiverem. Só para lembrarmos, ainda estamos na campanha dos copos, né? Evitando assim o uso de copos de plástico por conta do nosso planeta. Então tragam suas garrafinhas. Também queríamos lembrar que ali atrás, se você trouxe água fluidificada, você tem ali atrás a mesa onde pode colocar a garrafinha, tem uma prancheta ali com adesivo para colocar seu nome. Caso você que também está nos ouvindo, você também pode deixar durante a reunião uma garrafa com água, né? Que ela sempre é fluidificada pela espiritualidade. Informamos que nós temos também a cantina, que funciona até às 18h30, aliás, a partir das 18h30 até o nosso horário de início da reunião. Ao término da reunião, a cantina também volta a funcionar. E a livraria, ela funciona de 18h30 até esse horário do início da nossa reunião. Que Jesus esteja conosco. Vamos ouvir agora com a companheira Mônica a página de abertura. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 4. Cada qual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito,
na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atente aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Graças a Deus. Cada um de nós estamos aqui colocando a nossa vontade de servir ao Mestre. E assim, nesse momento, vamos aproveitar desse tempo, unir os nossos corações, os nossos pensamentos, elevá-los a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, dizendo mais ou menos assim: Senhor, estamos aqui. Queremos, Senhor, te agradecer por essa oportunidade que nos concede de mais uma noite poder ouvir uma reflexão de um ensinamento tão importante que será trazido pela nossa companheira Sandrinha, com o tema de a paciência do teu Evangelho, Senhor. Com certeza, mais uma orientação que despertará em nós tanto que precisamos compreender, necessitamos. Por isso somos gratos, Senhor, por poder chegar aqui, por poder também estar sendo transmitido a tantos companheiros em seus lares, que também vão refletir, é o que nós repetimos, Senhor, sobre esse tema. Gratidão. Olhe por cada um de nós, olhe por aqueles que não conseguiram estar conosco hoje, abençoa-os, ilumina-os, ampare-os, para que possam chegar nas suas casas, em sua proteção. Te pedimos também, Senhor, que ampare nossa companheira Sandra, para que ela possa ser incluída com as melhores palavras que vão tocar, descarregar cada coração. Que a espiritualidade trabalhadora dessa casa continue vibrando por cada um de nós, nos amparando e nos fortalecendo na tudo aquilo que nós precisamos. E assim nós pedimos, Senhor, a tua permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Sandrinha, agora é com você. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Cristiane Sandra, né? Sou uma trabalhadora da casa. E hoje é com muita alegria, né? Estar retornando, que tem quase um ano que eu não venho nessa reunião, porque sexta-feira falaram no caso da pandemia, né? Nesse recesso todo. E agora eu estou voltando hoje pela primeira vez, estou muito feliz por isso, tá? Então, hoje, né, como a minha querida amiga aqui já falou, nós vamos falar sobre a paciência. É um assunto muito importante para todos nós, né? Porque ela que vai conduzir tudo aquilo que a gente realmente planeja, né, para a nossa vida. E, no entanto, a gente esquece, né, essa palavra paciência, que nos conduz para o melhor caminho, né? E aqui, então, hoje no Evangelho, no capítulo 9, ele no item 7, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. No item, então, 7, a paciência. O Espírito Amigo, aberto, 1862. Ele nos diz assim, eu vou ler e depois nós vamos, então, eu vou fazer uma reflexão em cima daquilo que, o que está trazendo para nós, né, essa palavra paciência, qual o significado que realmente vai tocar o nosso coração. Começa assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu.
Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 coisinhas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de nós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, no primeiro parágrafo, ele nos diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofreis, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor deste mundo para a glória do céu. A dor, claro, quem gosta de sofrer e sentir dor, não é ninguém, né? Mas se a gente para pensar, a dor era como se fosse um alerta de que alguma coisa não está indo bem. Não só fisicamente, mas também pode ser moralmente. Daquela conduta que eu estou vivenciando no meu dia a dia. Às vezes são coisas simples, mas a gente faz assim uns cancelados de certas coisas, né, que acabam nos comprometendo. Então a simplicidade é tudo. Então a dor, ela é como se fosse, até notei aqui que eu ouvi uma pessoa falando, ela falou assim, que a dor é como um instrumento educativo, regenerador de conduta. E realmente, se a gente observar o meu dia a dia, daquilo que eu falo, daquilo que eu ajo, eu vou perceber que eu deixo algumas falhas, né? Às vezes até sem querer, eu posso ofender, magoar uma pessoa. Eu não percebo isso, porque essa conduta daquilo que realmente eu estou falando, que eu estou realmente vivenciando naquele momento, é que vai me dizer quem eu sou e no que eu posso atingir a terceiros. Então essa conduta minha é que vai me dizer se eu estou realmente tendo a paciência de ouvir as pessoas, de que eu quero que as pessoas me ouçam. Então é muito importante que a gente veja que quando a gente sentir essa dor, a gente tem que nos alertar. Eu tenho que parar, pensar e progredir, mas de uma maneira, de uma conduta diferente. Eu começar a fazer diferente daquilo que eu falo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu também estou recebendo. Porque Deus, Ele jamais Ele vai nos punir. Deus nos educa. E porque nos ama, nos criou para ser feliz. E que é isso? Depende só da gente. Mas como a cada caminhar meu, a gente vem de milênios e milênios para trás, fazendo muitas coisas que acha que a gente sempre acha que a gente quer fazer aquilo que mais eu tenho de interesse para as coisas para mim. Então eu nunca olho o outro como ele também tem o mesmo direito. Então é nesses pequenos erros que a gente vai se comprometendo. E como a gente comprometendo essas ações, eu vou fazendo magoar muitas pessoas e vou achando que isso é uma coisa normal. Então a cada vez que eu venho, que eu encarno, é uma oportunidade que Ele me dá para que eu possa refletir daquilo que eu estou agindo nessa minha vivência. Então eu preciso parar e pensar assim, se eu quero realmente que as pessoas me entendam, me compreendam,
eu também tenho que entender e compreender o outro. Então, a paciência é para isso. Se eu estou magoando alguém, eu tenho que parar e pensar, por que eu estou magoando aquela pessoa? O que me leva a isso? É de alguma coisa que é interesse meu só. Então, eu penso assim, eu sou igual ao outro, eu também erro. Se eu também erro, se eu também posso fazer as mesmas coisas que o outro faz, então eu tenho que parar e pensar e realmente fazer o quê? Ter paciência com o outro, porque eu também quero que o outro tenha paciência comigo. Então eu vou refletir, vou pensar e vou começar a agir diferente. Porque então eu falo assim, mas ter paciência é muito difícil. Porque a gente se irrita à toa, né? Tudo que a gente faz, a gente não para para pensar, né? A gente quer que as coisas ajam da mesma maneira, né? Mas não é bem assim. Eu tenho que parar e ver se o outro, se aquilo que eu faço o outro está irritando, está magoando, eu não vou ver isso para mim. E se aquela atitude daquela outra pessoa, eu também posso fazer a mesma atitude em outros momentos da minha vida. Então, eu sou igual também ao outro, e erra e eu erro. Então, eu preciso ter paciência para que eu também receba a paciência das outras pessoas. Então, a paciência é uma construção que você faz de dentro para fora. Você tem que construir, trabalhar isso dentro de você. Fazer essa reflexão daquilo que você quer para o seu caminhar. Para que você possa, através da nossa vivência, da sociedade, a gente perceber que se nós tivermos paciência com a outra pessoa, pode saber ouvir. Às vezes tem pessoas que só querem só falar. E essa semana mesmo eu vim num ônibus com uma pessoa, ela sentou do meu lado, ela começou a perder a consciência, a pipoca está gostosa. Aí ela estava, eu olhei para ela e falei, aí ele falou, mas não estava nem pensando em nada. E ela começou a puxar assunto comigo, eu só virava o rosto e fazia assim. Aí ela foi puxando tanto assunto, porque no fim a gente estava trocando o celular, mostrando fotografia, eu mostrando a fotografia do meu neto para ela mostrando também da família dela. Então você vê como é que é fácil da gente realmente ter uma convivência tão assim, agradável com as pessoas, até com as pessoas que a gente não conhece. É só a gente se soltar, deixar que as coisas possam correr. Se eu tivesse perdido a minha paciência ali, a mulher chata está conversando comigo, falando um monte de coisa, né? Não quero nem saber da dela, está me contando aí. Pensa bem, olha só a minha atitude, né? Seria uma coisa desagradável. Eu perderia a chance de fazer uma amizade com essa pessoa, trocar uma beijo aí beleza. Quer dizer, é uma coisa legal. Então basta a gente ter, a gente se irrita tanto que a gente não dá atenção àquela pessoa. Aquela pessoa só quer realmente conversar com a gente, né? Acaba fazendo uma amizade. E a gente se irrita por tudo, por qualquer coisa. Então a gente tem que parar para pensar nisso. O que eu quero da minha vida? Como é que eu quero ter paz, tranquilidade, harmonia, se eu não tenho paciência? E para ter essa harmonia, essa paz, eu preciso de, primeiramente, é saber relaxar, parar e poder estudar e poder reconstruir dentro de mim essa paciência, esse poder conhecer as pessoas e ver que não, se fulano fez aquela atitude, uma atitude errônea, a gente se aborrece muitas vezes quando vai dar sinal do ônibus e o ônibus não para. Dá boa paciência ali, né? Aí eu fico pensando assim, qual é o nosso dever, né? Parar pensando assim, ele não parou? Algum motivo ele tem. Ou ele realmente está com muita pressa, é a última volta que ele vai dar no ônibus dele lá, né? Que já vai para casa, ele está pensando em poder ir para casa. Eu também tenho o meu horário, também quero pegar o meu ônibus. Mas, e daí? Vamos pegar o próximo. Deixa ele ir, às vezes ele está com muita pressa que ele realmente precisa chegar mais cedo na casa dele, acabar o horário de trabalho dele e ir. A gente tem que pensar que eu sempre penso assim, eu que preciso, eu que estou com pressa, eu que tenho que ser servido. Mas o outro também tem seus problemas, o outro também tem horário, o outro também quer fazer as coisas dele. Então a gente também sempre tem que se colocar na situação do outro. Se fosse eu, os dois para chegar em casa, aí eu vou lá, vou parar, o outro vai, pega o outro, vou embora. Isso pode acontecer, ninguém aqui vai dizer que nunca errou, porque nunca fez uma coisa assim também. Todos nós fazemos às vezes, às vezes até sem querer, a gente faz. Depois a gente para mesmo, poxa, eu não poderia ter feito aquilo. Não foi legal, né? Então, Deus está nos mostrando isso. A gente podia aprender todas as coisas por amor. Se
do jeito que a gente acha que é. Deus nem podia fazer assim, né? A gente até quer corrigir Deus na sua lei. Então, para você ver como a gente é. Então, precisamos isso, saber que Deus não pune ninguém. A dor, Deus não dá nenhuma dor maior do que a gente pode carregar. Não dá uma dor, um fardo mais pesado no outro leve. Ele sabe até onde nós podemos ir. E temos que ter, então, a paciência e parar e pensar, por que eu estou passando por isso? Como eu sou? Se a gente for fazer uma análise de nós mesmos, dessa nossa trajetória aqui, quem tem 30, 40, 50, 70 anos, faz uma trajetória, aí para e pensa. Olha quantas coisas eu fiz errado. Podia ter feito diferente, podia ter feito assim, assado. Aquela pessoa que eu falei aquilo, para que eu falei aquilo naquele momento? Aí só a gente fazer uma análise, a gente vê que a gente realmente não conseguimos praticar a paciência. Porque a gente não para pensar. As pessoas, elas precisam fazer isso. Porque quantas coisas deixamos de fazer porque a gente não teve paciência. Então precisamos parar, pensar, refletir, aí sim, e começar a construir esse sentimento que é tão bonito dentro de nós, porque ele vai nascer de dentro para fora. E ninguém vai construir isso também da noite para o dia, sabemos disso. Às vezes vamos ter uma encarnação até mais para a gente conseguir entender e compreender que é uma coisa muito simples e a gente está fazendo realmente um escaçarel de uma coisa tão simples que Deus, Jesus então, ele foi a pessoa mesmo que é da simplicidade, da paciência. E a gente não quer, a gente quer tudo para agora. E precisamos então pensar nisso. Então a dor, ela é uma benesse para nós, porque ela faz a gente parar, refletir e perceber que preciso mudar. Então é um alerta para a gente. A dor é para isso, para a gente se alertar e fazer uma análise por que eu estou passando por aquela situação. A dor vai ser o quê? Muito mais leve. Ela é pesada, ela dói, falei de sofrer, porque eu continuo teimando com a situação que eu estiver passando. Então, por isso que aqui ele fala que é ao contrário, né? Bendizer Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Porque só assim, o dia que eu realmente parar e perceber que o que eu estou passando é um alerta para mim ser uma pessoa melhor, eu vou deixar de ser imediatista. Eu vou querer realmente parar, pensar e fazer uma reflexão. E começar a trabalhar esse sentimento dentro de mim. No outro parágrafo ele fala assim: sede paciente, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há um bem mais penoso e, consequentemente, bem mais meritório, que é de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então, pensa bem, é muito fácil a gente pegar e dar um trocadinho para alguém, né? E pensa bem, a identidade do trocadinho não é nem o sentimento de realmente que você está sentindo realmente a dor daquela pessoa e você quer ajudar para aquela pessoa a comprar um alimento, uma coisa. Às vezes a gente dá para se livrar daquela pessoa que está lhe pedindo. Então, que sentimento que eu estou botando naquela esmola que eu estou dando? É triste, né? Se a gente parar para pensar isso aí, né? Imagine então, quando Deus nos coloca as pessoas que cruzam o nosso caminho, que fazem a gente nos irritar, a gente para para trás, olha aquela pessoa, é no trabalho, às vezes é alguém de casa mesmo, é um parente, né? Em qualquer outro lugar, sempre tem alguém que fala assim, não vou na cara daquela pessoa. Agora, por que eu vou na cara daquela pessoa? Eu tenho que parar e pensar, meu Deus do céu, olha que sentimento que eu luto dentro de mim, se eu não gosto de uma pessoa que eu nem conheço. Ou então eu mal conheço e ele nunca me fez nada. Então a gente tem que parar para refletir. Nós então, que somos espíritas, que sabemos que somos espíritos imortais, temos vivências, né? A reencarnação está aí para nos mostrar que nós temos vivências do passado, que trazemos a nossa malinha aqui cheia de coisa para resolver. Quantas pessoas já cruzaram o nosso caminho e agora vão cruzar novamente o nosso caminho porque temos que resolver pendências. Então é importante a gente parar e ver. São pessoas que Deus, como ele falou aqui, colocam na nossa vida para isso, para mim praticar
saber por que aquela pessoa eu realmente não consigo realmente lidar com aquela pessoa. Se ela nunca me fez nada. Claro, você não vai chegar lá para beijar a pessoa, mas você tentar, pelo menos, entender só o quê? O mínimo. Não, a pessoa nunca me fez nada, então eu tenho que mudar esse meu sentimento. Ela pode ser uma pessoa legal, se ela me falar comigo, vou tratar ela muito bem. Porque eu tenho que fazer um esforço para quebrar esse sentimento que faz a gente se separar um do outro e não gostar assim de graça do outro. Então, porque isso é uma realidade. Então, tudo que acontece com a gente, que a gente acha que é ruim, não é. É para a gente aprender um aprendizado, que Deus, que nos ama tanto, Ele faz isso para nos ajudar, a gente acordar e perceber que está na hora de a gente despertar e perceber que Ele só quer isso. Que a gente comece a cultivar sentimentos melhores dentro da gente. E não ficar cultivando raiva, ódio, indiferença, impaciência. Ele só quer isso. Então, basta a gente parar para pensar. Se tem alguém que quer me fazer mal, eu vou ficar satisfeito para isso. Então, como é que eu vou fazer mal também para o outro? A gente sabe, o mundo está passando por muitas situações difíceis. A violência está muito grande, são as guerras, são coisas muito tristes e sofredoras que a gente vê hoje no nosso dia a dia. A violência na cidade, a violência pela internet, a gente vê tanta coisa, né, as pessoas um ofendendo o outro por causa tão boba, por coisa tão simples, e que nem conhece o outro, mas se mete, fala, ofende e até prejudica. Você tem o prazer de ver o outro sendo prejudicado. Então, acho que está na hora de a gente parar para pensar se realmente eu quero um caminho melhor para mim. Eu tenho que ser exemplo. Ainda mais a gente que tem filho, netos, nós temos que ser exemplo, mostrar que não é assim. Não é fazendo dessa maneira que eu vou conseguir ter uma consciência tranquila que eu estou fazendo uma caminhada melhor. Porque se eu quero, lá na frente, encontrar essa felicidade e fazer uma encarnação melhor lá na frente, eu preciso nessa começar a plantar sentimentos melhores dentro de mim. E eu tenho que ser isso. É a caridade, é a paciência, é a tolerância. Nós temos que ser mais tolerantes. Hoje em dia, ninguém tem essa tolerância. Parece que o mundo, de repente, ficou todo mundo um inimigo do outro. É muito triste que nós estamos vivenciando hoje. São essas guerras. O outro se acha com um poder tão grande que ele acha que as terras são dele, que tem que invadir e realmente tomar e fazer o povo sofrer, passar fome, que coisa muito triste. Então, a gente tem que parar para pensar, é isso que eu quero para o mundo lá na frente? Se nós estamos passando por uma situação de ter essa violência toda, mas o mundo está girando, porque Deus não vai esperar tudo isso. As coisas vão continuar crescendo, progredindo, então nós temos que entrar nesse barco de realmente crescer, de cultivar o amor. Então precisamos essa reflexão para a gente, não é isso que eu quero para mim. Então é realmente aquilo que está me achando que eu acho que está me prejudicando, eu tenho que fazer uma reflexão e saber o porquê. E só assim eu vou trabalhar a paciência dentro de mim, a caridade dentro de mim, a benevolência dentro de mim. E só através do perdão é que essa caminhada fica mais fácil. Então somos nós mesmos que vamos mudar esse mundo, através de cada um ter uma atitude diferente. Quando todo mundo fazer a sua parte, as coisas vão ficar diferentes. No outro parágrafo, ele diz assim: a vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 coisinhas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Como eu falei, esses que ele fala que alfinetadas que a gente recebe, são essas coisas que a gente passa na vida da gente. E a gente às vezes não entende. A gente só quer sempre as coisas boas, né? A gente está sempre para receber notícia boa, que a gente também pelo legal, ganhando bem, a gente corre atrás, faz tudo. Mas às vezes a gente leva uma rasteira da vida, mas faz parte. Aquela rasteira vem porque alguma coisa eu não estou fazendo certo. Mas a gente nunca acha que é a gente, né? A gente sempre quer alguém, né? Tem alguém aí, botou o olho em mim e eu perdi o emprego. Então a gente sempre acha que o outro está querendo me
tomando atitudes erradas. A minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo, tudo isso que eu cultivar dentro de mim, isso vai me prejudicar no meu caminhar, naquilo que eu vou tentar construir para o meu futuro. Então eu preciso perceber isso e fazer diferente. Está em mim, está em cada um de nós. É isso que Deus espera de nós, essa atitude. Porque vai vir as cobranças. Mas eu preciso estar pronta para perceber que sou eu que vou resolver isso. Porque Deus nos concede esse poder de a gente mudar. Ele botou em cada um de nós as energias boas, as luzinhas nossas, que precisamos acender e deixar ela realmente brilhar. Mas a gente ainda continua lá, a lamparina ainda, né? Então é isso que ele quer. E quando ele fala aqui que há mas é necessário então olhar para os deveres que nos são impostos, para consolações e compensações que obtemos. Se a gente for parar para pensar quantas coisas boas a gente recebe, mas a gente só para pensar as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Tem pessoas que só enumeram coisas ruins, nunca param para pensar as coisas boas. Olha a oportunidade que nós temos que estamos aqui. Quando a gente levanta de manhã, abre os olhos, eu estou viva. Olha que bacana. Eu estou viva, então eu posso fazer diferente do que eu fiz ontem. Eu posso fazer muito melhor. Eu posso resolver coisas que eu vi que eu fiz errado, eu vou fazer diferente, vou lá pedir desculpa, vou perdoar. Então a gente pode ser muito melhor. Então olha a oportunidade de estar vivo, de poder fazer diferente. Isso não é uma bênção? A saúde que a gente tem, a gente só percebe a saúde quando a gente perde. Quando a gente começa a ficar doente, aí pronto, ah meu Deus, eu estava tão bem assim, de repente acontece isso comigo, mas por antes você não pensou nisso, né? Aí faz um monte de bobagem, come demais, bebe demais, fuma demais, não dorme direito, está sempre com angustiado, quando está sempre com raiva dos outros, com raiva do mundo. São coisas que afetam a nossa saúde. Então é isso que ele quer nos dizer. A gente precisa realmente refletir. Desde que a gente amanhece, não, hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Eu tenho a oportunidade de estar aqui com as pessoas, com a minha família, com as pessoas que eu gosto. Eu tenho um emprego, se não tenho, eu vou correr atrás, que eu sei que uma hora vai chegar para mim. Então eu tenho que estar sempre esperançoso, porque eu sei que eu sou amado. A gente esquece muito disso, nós somos amados demais. Se a gente se lembrar disso, a gente vai fazer diferente. A gente sempre acha que ninguém gosta da gente. Gosta sim, sempre tem alguém que gosta da gente, e principalmente Deus, o nosso Pai que nos criou. Então é isso que a gente tem que pensar, para fazer diferente, para ser uma pessoa melhor. Então a paciência está dentro de mim, tem que ter paciência para tudo, para viver, para tomar uma atitude, tem que ter paciência para não tomar uma atitude errada, para falar com alguém, eu tenho que refletir tudo aquilo que está ao meu redor. Então a paciência é super importante, porque ela é uma caridade, ela é uma virtude super importante que tem que ser trabalhada dentro de nós. E aqui no outro parágrafo ele nos diz assim, faltou aqui quando ele fala assim, o fato me parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Quando ele fala isso, é que quando a gente olha para o alto, nós estamos nos dirigindo ao nosso Pai. O que a gente vê? Esperança, fé, certeza que eu tenho alguém olhando por mim. Então isso me alimenta e me dá força e coragem para prosseguir no meu caminhar. Como é super importante a gente realmente olhar para o céu e saber que tem alguém lá, a espiritualidade toda amiga ao nosso redor, nos dando força e coragem para mim continuar o meu caminhar. Agora, quando a gente realmente olha para baixo, a gente faz o quê? A gente reclama, a gente fica nervoso, a gente está sempre fazendo alterações. Então são sentimentos que nos deixam curvar a nossa cabeça e são sentimentos mesmo que vai continuar no nosso coração. Então não é muito legal isso. É bom sim estar sempre olhando para o céu, porque é lá que está o nosso Pai, ao qual a gente realmente
precisa nos conectar através de toda essa energia que nos conecta com a espiritualidade maior. Então é esse olhar que nós temos que ter. Um olhar de esperança, de fé, de certeza, que tudo vai dar certo quando eu tenho sentimentos melhores dentro de mim. E nesse último parágrafo, ele diz assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão. Esta palavra resume tudo. Então, se somos cristãos, a gente tem Cristo dentro de nós. A esperança, a fé, a certeza de que somos amados e que precisamos realmente modificar esses sentimentos que ainda nos torneiam o nosso coração. Precisamos estar bem com a nossa consciência e eu tenho certeza que eu fui criado para ser feliz, eu sou amado, eu preciso realmente ter sentimentos menores no meu coração. Tudo que acontece comigo faz parte daquilo que eu planejei. E se eu fizer uma reflexão, se eu quero caminhar mais reto, eu preciso ter mudanças. E essa mudança é de atitude. Porque Deus nos mostrou tudo. Jesus veio aqui, nos mostrou o amor, a simplicidade, a humildade. O que nós fizemos com tudo isso? Deixamos para o lado. Aí nós temos sempre a oportunidade, porque olha como é que Deus nos ama, né? A reencarnação é a maior oportunidade que nós temos de a gente mudar. Mas a gente é tão teimoso que nós estamos, desde que Jesus Cristo esteve aqui, nós estamos fazendo as mesmas atitudes e as mesmas ações. A gente não conseguiu ainda nos livrar daquele homem velho. A gente ainda dá dentro de nós sentimentos ainda que nos prejudicam, e a gente sabe que temos consciência disso. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda permeia muito dentro de nós. Então está na hora de a gente mudar, para que a gente possa ser feliz. E a paciência, ela faz parte disso. Eu tenho que ter paciência para ouvir, tenho que ter paciência para minhas atitudes no meu dia a dia, que aí eu vou poder fazer atitudes melhores. Que eu vou refletir, não, isso aí não vai ser bom. E se eu fizer isso, isso pode espirrar que foi em fulano e ciclano, eu vou magoar fulano, vou magoar ciclano, e vou me magoar também depois, vou me arrepender. Então, quando eu tiver que tomar uma decisão, é sempre bom de fazer uma reflexão. A paciência é isso, por isso que é difícil, porque a gente nunca tem a paciência de parar e pensar antes de agir. A gente age primeiro para depois pensar. Aí a gente já fez, já magoou, já se prejudicou ou já prejudicou alguém. Então é por isso que a paciência é importante na nossa vida. É saber realmente que isso faz parte. É um sentimento que faz parte. Então eu preciso trabalhar ela dentro de mim. Se não posso hoje, parar, vamos ficar tranquilo, se resolve amanhã. Não é que você vai deixar de lado as coisas, mas você vai poder pensar e fazer até aquilo que você planejou fazer, de repente no outro dia você já pensa diferente. Então essa atitude que você fizer diferente vai ser muito melhor para você. Então é importante a gente realmente fazer essa reflexão, trabalhar realmente essa virtude dentro de nós. É a paciência. A gente perde ela, a gente nem tem para perder. Se a gente tivesse para perder, seria bom, né? A gente nem tem ela. Mas, claro, nós não estamos de todo, assim, desprovidos dessa paciência. Porque nós temos paciência em alguns momentos da nossa vida, claro que a gente tem. A gente ainda não pratica a paciência, 100%. Mas temos, às vezes, na nossa vida, momentozinhos pequenos de paciência. Isso nos dá alegria, Eu não estou perdida. Eu sei que eu tenho momentos que eu já estou praticando ela. Em pequenos momentos, em pequenas coisas. Isso já é importante, o passo que a gente está dando. Porque só assim, não vai ser nessa, vai ser na próxima. Mas nessa eu já estou aprendendo que isso é importante para mim. Então, com essas atitudes, nesses momentos, que eu posso me lembrar, naquele dia, eu podia ter feito isso e não fiz. Olha que legal. Eu fui paciente. Eu deixei a pessoa falar, a pessoa fazer, e fiquei calada, esperando
tentando, porque eu sabia que se eu tivesse uma outra atitude, ia ser a coisa ficar muito feia. Ai, que bom que naquele momento eu consegui, mas fiquei satisfeito da minha atitude. E não deixar correr algum sentimento ruim, ao contrário. Fez aquilo, mas fez de bom coração. Um sentimento realmente que você fez você fazer aquela atitude. Então, nós podemos, somos capazes, fomos feitos para isso. Para trabalhar dentro de nós essas virtudes, só porque a gente não quer. A gente é teimoso mesmo, a gente não é tudo rebelde, a gente tem que fazer só o que a gente quer. Mas não pode ser assim, porque senão a gente nunca vai encontrar a felicidade. Se eu quero encontrar a felicidade, eu preciso mudar. A mudança é difícil, claro. O novo realmente nos amedronta, né? E como é que eu vou agir pelas pessoas se eu começar? Ninguém vai mudar no último dia. São pequenos movimentos que a gente faz dentro de nós é que vai fazer essa mudança. E as pessoas vão percebendo isso. Isso é igual uma corrente. Você muda, a pessoa observa você e depois o fulano está diferente, está legal. E aí também depois começa também a mudar, porque ele acha você como exemplo. Isso é legal. Aí é uma corrente que vai crescendo. É isso que precisamos. Fazer com que todas as pessoas comecem a pensar assim. Para que tenhamos realmente esse movimento para a mudança do ser humano. Porque tudo que vai mudar a Terra, nosso planeta ser maravilhoso, são as nossas atitudes. E uma delas é essa. Como é que o planeta vai ficar bacana, como a gente quer, se eu não tiver paciência? De esperar ele mudar e das outras pessoas mudarem. Mas eu primeiro preciso mudar eu. Para poder as coisas poder realmente recorrer e assim todo mundo vai mudando. Eu sei que é difícil, né? Ninguém está querendo iludir ninguém. Mas faz parte do nosso crescimento, de amadurecimento como ser humano. E é isso que eu quero, um mundo melhor. Então vamos mudar, vamos ser diferentes. Já que eu tenho tantas informações, olha quantas informações nós temos na doutrina espírita, ela nos esclarece tanto, que eu não posso dizer que não sei e que não quero. Vai ser muito pior para mim. Eu estou negando a mim mesmo a própria felicidade, o próprio viver bem junto com as pessoas. Nós somos irmãos de humanidade. Eu tenho que querer o bem do outro. E para isso eu vou ter que trabalhar em minha paciência, porque eu tenho que aceitar o outro como ele é, porque eu também não quero que as pessoas me aceitem como eu sou. Então eu tenho que trabalhar a paciência para isso, para entender o outro. Eu tenho que fazer sempre essa reflexão de entender o outro, para poder também as pessoas me entenderem e me aceitar. Então, a paciência é super importante, então, para que a gente possa realmente ter uma vida realmente melhor. Ter os nossos irmãos do lado da gente, poder fazer esse caminho e conviver melhor com as pessoas, ter dentro de nós sentimentos melhores, para que as nossas relações cada vez mais se unem mais numa fé constante, numa oração, porque nós precisamos disso. Qual é o melhor remédio para a gente? Não é a prece? Não é a fé? Não é realmente orarmos para que possamos entender e compreender tudo que está ao nosso redor? Então a oração é um remédio. E a dor é um remédio. O remédio é amargo. Mas eu não posso fugir dele porque só assim eu consigo realmente parar e pensar e fazer diferente. Mas é um remédio que Deus nos dá para isso, para a nossa mudança. Mas vamos tentar pegar um remédio diferente, né? Através do amor. Muito legal. Então, por isso, eu tenho que trabalhar o quê? A paciência dentro de mim. Para que a convivência seja mais saudável, né, de ser vivida. Então, é isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Tá? Muito obrigada pela atenção e o carinho de vocês. Tá? Boa noite. Sandrinha, para você ver, Deus é tão paciente conosco que além de nos dar a oportunidade de reencarnar, nos dá a família e o trabalho para exercermos essa paciência. Não é? Exatamente. E eu não podia deixar de lembrar também, conversando com a companheira
Cristiane trouxe um exemplo de uma amiga que trabalhou nessa casa fisicamente muitos anos, hoje espiritualmente, e que e que ela dizia assim: se seu filho te chamar 5 vezes e você responder com o mesmo tom de voz, é sinal que você já está exercendo a paciência. Essas palavras ficaram bem. É verdade. Muito bom, né? Eu vou pedir a você que se faça a nossa prece. Tá bom? Obrigada. Vamos cerrar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, pensar em Deus, no nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão querido, a espiritualidade amiga dessa casa de amor, esses coordenadores espirituais da nossa reunião pública de hoje, e a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui e de falar, Senhor, da paciência. Obrigado, Senhor, por nos dar tanta oportunidade de fazermos diferente, de ser pessoas melhores, que saibamos, através daquilo que aqui foi dito, trabalhar entre nós os melhores sentimentos. E agradecer por estarmos vivos, por podermos fazer diferente a cada minuto da nossa vida para sermos melhores. Obrigado por nos amar tanto, Senhor. Obrigado, Senhor. Que as suas bênçãos, essas emanações de amor que nos envolvem aqui nessa casa, nesse momento, trazendo as suas graças, nos fortalecendo, Senhor, naquilo que precisamos para nos melhorar. Nos dê força, Senhor, e nos dê coragem para olharmos para dentro de nós mesmos e perceber que precisamos mudar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que tudo aquilo que aqui foi dito tenha realmente cultivado nossos corações para a nossa mudança. E nos dê essa coragem, Senhor, para cada dia, cada minuto, eu poder fazer diferente e fazer melhor. E assim, agradecido pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, eu peço, Senhor, a sua proteção, o seu amparo, por toda a semana. Que suas bênçãos nos envolvam, nos fortalecendo, sendo essas emanações salutares para o nosso corpo físico e também para o nosso espírito. Obrigado, Senhor. Agradecidos estamos, pedindo, Senhor, então, que nos proteja por toda a semana, que sejamos realmente melhores a cada dia. E assim, agradecido, damos por encerrado a reunião dessa noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Calma, paz no coração. É silêncio que se faz na alma. Buscar na luz da oração ouvir a voz da harmonia. O mal é passageiro e eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra é silêncio que se faz na
bálsamo pra